Olá, igreja! Vamos conferir a nossa agenda do mês de junho? Nos dias 3 e 4 de junho, teremos o nosso Congresso de Missões Mundiais. Ele acontecerá no Recanto Batista Catarinense e terá como palestrantes confirmados a missionária de Missões Mundiais Ana Alzira, o missionário de Missões Mundiais no Oriente Médio Caleb Mubarak e o executivo de Missões Mundiais, pastor João Marcos. A inscrição pode ser feita através do QR Code que está impresso em nossos boletins. No dia 6 de junho, teremos o culto da União de Homens Batistas do Vale do Itajaí, que acontecerá aqui mesmo, na sede da PIBBC, às 20 horas. Teremos como preletor o pastor Sérgio, da Igreja Batista de Gaspar. Encerramos os nossos eventos do mês de junho com o nosso culto de mulheres, que acontecerá no dia 20, às 20 horas, aqui na PIBBC. Abordaremos o tema Um Olhar Diferente e o nosso preletor será o professor de EBD, Borba Júnior. Agora nós temos um pedido para você que é membro desta igreja. Congregar é um verbo ativo, é fazer parte, é contribuir para o corpo. Por isso, se você ainda não serve em algum de nossos ministérios, essa é a hora e o chamado para você. Precisamos de auxílio em diversos deles, como comunicação, multimídia, transmissão, infantil, Med-Mirim, Amoração ou até em nossos projetos sociais, PEP, PEV, Escolinha de Futebol Mais Que Vencedores e Fruto das Mãos. Sejamos servos bons e fiéis, que o Senhor nos encontre com a mão no arado, envolvidos e desenvolvidos como corpo. Deus os abençoe. Graça e paz, igreja. É com alegria que nós estamos aqui hoje para partilhar mais um bocado da Palavra de Deus, mais uma porção do milagre do Senhor que se revela pelas suas maravilhosas Escrituras, acrescentando ao nosso coração e trazendo para nós a boa dádiva do conhecimento. Hoje nós vamos relembrar um fato, mas um fato que passa pelo prosseguir da verdade, mas o encerramento dele não é uma verdade. A Bíblia chama isso de fraude. Como nós lidamos com a fraude? Qual a raiz dela? E nós podemos compreender muito claramente pelos escritos sagrados que a fraude, ela parte de uma verdade. Ela constitui uma base de verdade. Ela não é uma base fragilizada. A fraude, ela se torna uma mentira e uma fraude pela caminhada da conversa, pela intenção de como essa verdade é passada, pela informação que recebemos, o teor e a forma como ela é construída ao repassar para nós. Precisamos compreender muito bem porque o nosso coração ele é suscetível à fraude. E quando nós falamos de fraude, é óbvio que lembramos na nossa mente fraude dos homens, fraude de governo, fraude de licitações, fraude nas empresas, fraude de todos os tipos, de todas as formas. Mas o que o pastor quer frisar hoje é a maior das fraudes, a fraude que impede o desenvolvimento, o amadurecimento do corpo, da igreja, a revelação de Cristo na nossa vida. Isso é tão importante, isso é tão necessário, que nós precisamos compreender com muita clareza o que é a fraude, ou estamos sendo invadidos por ela, ou cremos nessa fraude, ou entendemos de forma desconexa e o nosso próprio reproduzir, ele perdeu a essência da verdade. Não é emoções que estamos criando fraudes que são completamente envolvidas por desejos, por vontades, por características, muitas das vezes características nossas, próprias, particulares, mas que não deixam de ser uma fraude. Intenção pode ser as melhores possíveis, mas a intenção não quer dizer que o nosso coração não seja corrompido pela fraude. Precisamos compreender isso com clareza para que não sejamos dominados por este torpor, por essa indução. E aí compramos uma ideia
que pressupostamente é verdadeira, mas o final dessa ideia se tornou fraude, ou seja, é uma mentira completa. Desviou o nosso foco do alvo, retirou da nossa vida o objetivo claro, e então fomos engolidos pela fraude. O texto sagrado vai trazer para nós, obviamente, a melhor das lembranças. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus falando com Abraão, quando o insere dentro do jardim do Éden, determina a seguinte ordem: e o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Texto bem conhecido. Uma ordem explícita. Aqui está a verdade. Não comam da árvore, porque se vocês comerem da árvore, vocês vão morrer. Ponto. Essa é a verdade. A fraude, como ela originou dentro de uma ordem tão clara, dentro de uma direção tão objetiva, definida, sem nenhum problema de interpretação de texto, não há nenhuma disfunção de texto original, não há nenhuma complexidade de discernimento do texto que está aqui. Que precisamos compreender que Deus deu uma ordem e disse: olha, de toda árvore do jardim vocês podem comer, com exceção de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa vocês não vão comer, porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Vocês ficarão afastados de mim. Vocês não terão mais a minha companhia. Vocês estarão condenados à morte, à separação, a ter um coração desobediente. Quando compreendemos isso, logo entendemos que a fraude, ela tem que se apoiar em uma verdade. Aonde ela vai encontrar apoio para isso? Se a orientação de Deus é explícita, se a orientação de Deus é clara, se a orientação de Deus é definida, aonde nós vamos encontrar um paralelo que vai dizer: pastor, como que podemos encontrar aqui nesse texto fraude? Pois é, meu querido. Existe um coração de alguém que sempre está aberto a ser fraudado. Por isso temos muitas fraudes. O homem cria o cartão de crédito. Os bandidos criam como entrar no cartão de crédito e usufruir aquilo que não é direito dele. A fraude é uma intervenção dentro de uma verdade para que alguém particularmente usufrua sem ter direito. Quem é esse que não tem direito? Satanás. Ele tinha direito? Não, a ordem que Deus deu foi para Adão. E que depois ele passa para Eva, porque é a partir do versículo 18 que Deus forma a mulher. Então essa ordem foi dada explícita e diretamente a Adão. Satanás não tinha acesso a essa ordem, mas queria tomar por fraude aquilo que pertencia a Adão, comunhão perfeita com Deus. Se alimentar de todas as frutas do jardim. Então, ele prepara o seu golpe, prepara o seu bote, prepara a armadilha. E preparou para quem? Capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A fraude. Deus disse que eles podiam comer de todas as árvores do jardim, menos da do conhecimento do bem e do mal. Uma não podia. O fraudulento conquista o coração trazendo argumentos inexistentes. Foi isso que foi dito? Foi isso que foi falado?
Como que você está vendo esta situação? O que você acha disso? Satanás não chega abertamente e diz, eu discordo dessa direção de Deus. Eu não concordo com essa direção que está sendo tomada. Eu não aceito isso. Eu penso assim. Não, ele traz a fraude ao coração da Eva. E Eva então engole a pergunta fraudulenta, mentirosa, porque o diabo sabia que Deus tinha dito para Adão que ele poderia comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele diz com toda clareza, é assim que Deus disse? Deus não disse isso. Não comereis de toda árvore do jardim? Como que fugimos da fraude? Quando expomos de acordo com a verdade. Qual era a resposta de Eva para dizer? Não foi isso que Deus disse. Né? Mas qual foi a resposta dela? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela colocou o seu interesse em primeiro lugar. A isca de Satanás fraudulenta encontrou na resposta de Eva a continuidade de ele poder realizar a fraude. Se ela respondesse a pergunta conforme ele disse, não é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim. A Eva ia dizer, não, você está errado. Deus disse, e foi isso que ele falou, nós podemos comer de todas as árvores do jardim. Ponto. Mas aí a Eva trouxe a resposta daquilo que ela mesma tinha engolido. Pastor, mas daí ela ia omitir. Não, ela estava respondendo aquilo que Satanás tinha perguntado. O problema nosso é que quando nós queremos fazer ou queremos alongar a nossa conversa com alguém que está mal intencionado, ou alguém que tem um coração fraudulento, alguém que tem uma mente fraudulenta, ou alguém que queira expor um ensino bíblico fraudulento, ele vai utilizar esse argumento. É isso. E você então vai interagir. E a Eva, ela traz uma outra resposta. Olha lá, respondeu-lhe a mulher, versículo 2. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela diz, o que nós podemos fazer é isso. Por que ela não disse, como Satanás assim se atreveu a falar? É assim que Deus disse? Por que ela disse? Não foi assim que Deus disse. Ela já esqueceu e ficou com a responsabilidade do que ela sentia no coração como desejo. Nós podemos comer do fruto o fruto das árvores do jardim? Então ela colocou em primeiro lugar a dependência do seu corpo, as necessidades que ela tinha. E a resposta dela foi em cima das necessidades dela. E não em cima da resposta de Deus. Em cima da ordem de Deus, melhor afirmando. E não em cima da pergunta de Satanás. Daí ela continua. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Veja. Em segundo plano, a Eva diz que agora o fruto do jardim, ele também não pode servir de alimento, porque o dia que eles comerem daquele fruto, eles vão morrer. Ela coloca em segundo plano, ou seja, o coração está preparado para ser fraudado. O fraudador, ele sempre vai descortinar as prioridades do coração. E quando descortinadas as prioridades do coração, foi manifestado com a maior clareza possível, a mais tênue, singela, mais exposição do coração de Eva. E aí, o coração exposto, a prioridade definida, primeiro o eu, depois a obediência, a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o versículo 4 diz... Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não vão morrer. Veja que o argumento que ela traz é igual o que estava no começo da sua conversa. A serpente diz, é assim que Deus diz?
E depois ela fala, é certo que vocês não vão morrer. Em nenhum momento ele titubeou. Aquele que frauda, ele não vem com uma opção mais ou menos. Você já ouviu falar sobre o bilhete premiado? O cara chega do lado de uma pessoa, ele se aproxima da pessoa e começa a conversar com ela. Diz, olha, eu acabei de ser sorteado, estou com um bilhete premiado de 5 milhões. Mas eu sou pobre, eu não posso, eu tenho um filho doente, eu tenho um monte de coisas. E a pessoa interage com as necessidades daquela pessoa, até o ponto que ele diz, você não quer me dar 2 mil reais, ou 10 mil reais, 15 mil reais, e você fica com o prêmio, que para mim esse dinheiro é mais importante do que o prêmio todo? Ou seja, aguçou aquilo que ela tinha como prioridade. Puxa, vou dar 15 mil, ganhar 5 milhões. Ai, que ideia. Vai lá dar os 15 mil e o cara vai embora feliz e ela vai pegar o prêmio. Quando vai receber o prêmio, não tem nada. Por quê? Porque foi descortinado a fraude do sistema, da pessoa, não. Um fraudador sempre vai encontrar um coração como de Eva, que está vendo a mentira como uma verdade. Ele não chega mais ou menos, ele chega definido. Está aqui o prêmio. Veja aqui, abre a internet, está aí o número do prêmio. O bilhete é falso. Mas a pessoa vai na internet, ganhei dia tal, vai ver o dia, vai ver o número, vai ver o prêmio. Puxa, é o prêmio mesmo, é meu, está aqui ó, o número, bate, está tudo certinho. Satanás fez a mesma coisa. É certo que vocês não vão morrer. É certo que vocês não vão morrer. Olha, se Deus disse que ia morrer, como que agora aparece uma serpente e diz que não vai morrer? A fraude é assim. E a fraude tem tomado corações de muitos nos nossos dias. Tem sido agravante, berrante, quando nós olhamos para a santidade no meio da igreja e ela é fraudada a cada dia. Quando os pais tomam seus filhos por honrados e especiais, quando dentro de casa tem vivido verdadeiro inferno. Filhos, marido, esposa, condições completamente fora de qualquer padrão de normalidade. Ou seja, vivem uma vida fraudulenta. Não vive uma vida de verdade, que se baseia naquilo que Deus disse, que se compromete com a obediência. Antes se compromete com a fraude, é enganado pela fraude, é enganado pelo seu próprio desejo e interesse do seu próprio coração. Designado muitas vezes como é algo que eu preciso fazer pela minha casa, é algo que eu preciso fazer pela minha família, é algo que eu preciso fazer pela minha igreja, é algo que eu preciso fazer pelo mundo para salvá-lo. Eu quero dizer para você que alguém que pode salvar o mundo já veio e o mundo está à disposição para ser salvo, transformado, convertido. E esse único se chama Jesus Cristo. Ninguém vai poder fazer ou acrescentar um palmo ao seu tamanho, não pode nem tornar um cabelo branco ou preto. Tudo depende da plenitude e perfeita vontade de Deus. Nada possuímos, nada temos. Entramos no mundo sem nada e vamos sair dele da mesma forma. Ou seja, cuidado, porque pode ser que a sua vida seja uma fraude. Conhecer Deus não torna você livre das peripécias fraudulentas. Isso aqui é específico e essa mensagem é muito direta para você que é da igreja. Porque a fraude permeia aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que estão próximos de Deus. Essa fraude veio para Adão e Eva, que viviam próximos e tinham comunhão diária com Deus. Você pode imaginar a perda que eles tinham? Gigantesca. Qual a perda de Satanás? Mínima. Qual a perda de Adão e Eva? Separados de Deus, designados à morte eterna. E agora, sujeitos a todo tipo de ervas, abrolhos e maldições que a terra se sujeitou por causa da desobediência de Adão e Eva. A fraude tem consequências que você não consegue imaginar.
Mas pode ser que a sua vida seja uma fraude e as consequências que você ainda vai ter para se livrar dessas fraudes, que você pode estar passando ainda nesses dias, nesses momentos, ainda é muito grande. E você ainda tem muitos passos. E quem sabe você já descobriu que a sua vida é fraudulenta, que as suas intenções são fraudulentas e que você ainda tem muito que fazer pela frente. Destitua o seu coração, essa consciência do errado chegar de maneira tão convincente. Não é pelo tom, não é pela palavra, não é pelo conhecimento de alguém que se estabelece a verdade. Antes vem a verdade pela palavra de Deus. Essa esquadrinha pelo poder do Espírito Santo o coração do homem. Olha o que diz o versículo 5. A serpente continuando. Porque Deus sabe. Ela diz primeiro que eles não morreriam. Segundo, ela diz que Deus sabia. É assim. A fraude é assim. A fraude é a mais triste das direções que um coração se subordina a obedecer. É quando ouve de outra pessoa que diz que é assim que o pastor disse, é assim que o pai disse, é assim que a mãe disse, é assim que o presidente disse, é assim que o governador, o prefeito, é assim que a amiga disse, é assim que o amigo disse. Mas eles não falaram nada disso. A fraude, ela corrompe as palavras de verdade, as ordens que nos tornam firmes, para tornar as nossas vidas uma fraude. É o que o mundo prega. Nós recebemos uma ordem de Deus dizendo que o casamento é santo. Nós recebemos uma ordem de Deus dizendo que é para o homem se unir com uma só mulher e ele ter o seu relacionamento e construir o seu lar e os seus filhos. Mas o mundo diz o quê? Você pode ter quantas mulheres você quiser. É aplaudido pelos amigos. É aplaudido quando vê. É aplaudido quando começa a interagir nessa força do pecado. Joia. A fraude, ela corrompe esse entendimento e tira de você a verdade. Por isso que ela se chama fraude. Ela rouba de você a verdade. Ela anula aquilo que tem no teu coração. A fraude é algo tremendamente destrutivo. Olha o que disse. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se referindo ao fruto proibido que Deus tinha dito para eles não comerem, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só. Deus sabe que vocês não vão morrer. Não é porque ele falou, é certo que vocês não vão morrer. E morreram. Deus sabe que vocês vão abrir os olhos e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ora, Deus queria que eles não fossem conhecedores do bem e do mal? Se Deus não queria que ele fosse conhecedor do bem e do mal, ele não teria colocado aquela árvore ali, então? É um acaso? Não, Deus tinha um propósito muito maior. Do lado daquela árvore, no meio do jardim, os olhos da Eva afirmaram que no meio do jardim estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que engraçado, a Bíblia diz que no meio do jardim estava a árvore da vida. Deus estava colocando para eles a vida eterna, a comunhão de estarem nos céus com o Senhor. Em nenhum momento aquela árvore chamou a atenção de Eva, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da desobediência, a árvore que Deus tinha deixado uma ordem clara para eles não comerem. Satanás disse que eles não morreriam e Eva acreditou na mentira, na fraude, e não acreditou na palavra de Deus que diz que eles morreriam. E aí a Bíblia diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Olha só, novamente trazendo o mesmo princípio. A Eva traz o que? O conceito da sua necessidade. Ela traz primeiro para si. Do fruto de todas as árvores do jardim podemos comer. Está preocupada com a barriguinha dela. Está preocupada com o interesse dela. E a resposta é que ela agora começa a pensar dessa forma. E ela pensa da seguinte forma: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos
e árvore desejável para dar entendimento. Ela começou a pensar e disse, cara, eu vou ter entendimento de coisas que eu não consigo ter. Eu vou tomar posições, e isso quer dizer no original, da qual eu vou me tornar uma pessoa muito maior, muito melhor. A gente pensa que o feminismo, uma das raízes do radicalismo dos últimos dias, da decadência da sociedade, nossa, principalmente cristã, pensa que começou agora. Nada, estava aqui, ó. A Eva já estava botando as manguinhas de fora e já estava querendo ter mais entendimento do que o próprio Deus. Aí você disse, não, ela queria ser igual a Adão. Não, nenhuma feminista elas querem as mesmas qualificações ou qualidades dos homens. Elas querem ser mais. O papel que uma feminista almeja é o papel de Deus. Só se você ainda não conseguiu compreender as facetas do inferno. O diabo se revela dessa forma. Qual é a faceta que Eva traz aqui? A faceta de que ela, olha só, viu que a árvore era desejável para dar entendimento. Qual era a correlação do texto? É uma interpretação normal, não tem nada de nocivo, uma interpretação clara. Em nenhum momento a serpente apresentou Adão. Então por que nós estamos dizendo não, Eva ia ficar melhor que Adão? Adão não está no páreo aqui, gente. Adão não está concorrendo. Adão não tem nada a ver com essa história. Quem está aqui nessa história é Deus. Ela disse, Deus não vai poder matar vocês. Porque o Satanás diz, é certo que vocês não vão morrer. Mas Deus sabe muito bem. Deus conhece muito bem a verdade que tem, as coisas que tem por trás disso. Aguçou Eva na sua interação com sua compreensão, e a Bíblia deixa bem claro, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. A Eva então se deleitou e disse, poxa vida, vou ser maior que Deus. Ela não quis ser igual a Deus. Ela pensou que podia ser maior ou no mesmo nível. Satanás tinha conseguido. Me diz o texto sagrado, tomou-lhe do fruto e comeu. E o maridão ali do lado também comeu do fruto proibido. Você entende? A fraude é um estabelecer de profunda transição de morte. Paulo já traz para nós esse despertamento quando na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 11, o versículo 3, ele traz bem claro a circunstância do contexto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, da igreja. E ele usa a igreja como um sinônimo de Eva. 2 Coríntios 11, versículo 3 diz assim, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele traz o exemplo. Cuidado, porque a fraude quer levar você a uma condição maior. E quem que faz isso? O astuto. O astuto tem esse poder. Ele leva você a um lugar muito lindo. Mas quando você se acha dentro daquele lugar, porque ele leva você ao lugar lindo, maravilhoso, a dominar sobre tudo, a ser igual a Deus, só na mente. Porque a hora que você se depara com a realidade, ele não está mais lá. E você está sem ter nada. Assim como aquele que caiu no golpe do bilhete. Quando ele acordou, que viu que uns 5 milhões do prêmio não existe, ele foi para o banco e viu que os 15 mil que ele tinha na poupança, sacrifícios da guarda por muitos dias e anos de trabalho, se perdeu tudo. Astúcia enganou. E Paulo diz, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Seja fraudada a vossa mente, seja corrompida a vossa mente.
Por quê? Isso é a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O diabo quis ser maior que Deus. Alguns textos, sim, do Antigo Testamento diz que ele quis ser igual a Deus. Ele desejou no coração e assim afirmou: serei igual ao Altíssimo. Mas não se deu por satisfeito. Olha a diferença. Jesus, sendo igual a Deus, diz Filipenses, não quis por usurpação o tornar-se igual a Deus. Antes submeteu. Antes esvaziou-se a si mesmo. Esse é o caminho. Cristo se torna um homem e jamais desejou ser igual a Deus. Satanás é inimigo, expulso, dono da morte, desprezo e tudo que é maligno, e ele quer se tornar maior que Deus. Então, a fraude, ela vai muito além daquilo que você pode imaginar. Arrependa-se. Um coração fraudulento é uma desgraça para você próprio e para quem está perto de você. Isso é um sinônimo de doença. Um coração fraudado é um coração que consegue enxergar só o desejo do seu coração. E vai sempre ser engolido pela astúcia, pela mentira. Paulo assim encerra dizendo: se na verdade vindo alguém e este pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Ah, que vergonha. Porque a pessoa coloca o quê? O fraudador coloca você em primeiro lugar. E Eva já se achava, né? Ela era a mais bela do mundo. Tinha alguém para concorrer? Não. Ela era a desejada, a querida? Tinha mais alguém para intervir alguma coisa? Não. Então o que ela quis? Eu quero ser igual a Deus. E se eu tiver bastante entendimento, eu ponho também Deus no bolso. Eu quero ser a primeira feminista a ultrajar todo tipo de obediência e todo tipo de harmonia, de ordem que Deus deixou. Fraude é uma vergonha para uma igreja. É uma vergonha para aquele que desobedece com a condição mais descabida possível. Paulo diz: porque suponho em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos. E embora seja falto no falar, Paulo falta no falar, engraçado, porque ele aqui não está dizendo que ele não sabia falar ou que ele era ruim de falar. Ele está usando as palavras que na primeira carta aos Coríntios, quando ele recebeu a visita de alguns irmãos, disseram que Paulo não sabia pregar assim, com tanta eloquência. Paulo não era um cara assim como estes apóstolos que fazem pirotecnias, os caras são fantásticos. Sabe por quê? Porque eles colocam em primeiro lugar o seu coração e fazem aqueles que os ouvem colocar também os seus desejos em primeiro lugar. Diferente de Paulo, que ele está dizendo, embora seja falto no falar. Sabe o que ele está dizendo? Porque eu não coloco eu em primeiro lugar e jamais vou fazer. E eu estou repetindo, serei sempre alguém que está falhando no falar para com vocês. Porque não falo para vocês conforme o coração de vocês deseja, conforme o sentimento de engrandecimento peculiar de alguém ou de alguma pessoa. Eu falo conforme os oráculos de Deus, conforme a doutrina que recebi do Senhor. Paulo muda, é diferente. Ele, quando traz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a ceia do Senhor, ele diz: eu vou ensinar para vocês aquilo que recebi do Senhor. Ele não muda. Mas aqui ele está trazendo a memória de que tem um monte de fraudulento lá, aplaudido no meio da igreja. E ele que pregou a verdade, que nunca trouxe em nenhum momento o desejo do coração para que aquilo fosse estipulado, ou que tirasse algo que não glorificasse Cristo e a sua obra de cruz. As pessoas então colocaram estes homens lá no pódio, no lugar de destaque. E o Cristo
Pela boca e pela fala de Paulo, ele mesmo diz: eu agora me tornei falto no falar. Mas ele diz: não sou de conhecimento. Ou seja, eu tenho a mente de Cristo. Eu não penso igual vocês. Será que você pensa igual ao mundo? Será que você pode dizer: pastor, eu não penso igual ao senhor nessa mensagem? Ainda bem. Ainda temos tempo para você ser transformado. Porque eu não penso por mim mesmo. Antes prego o que a palavra traz para nós como referência. E que seja a verdade de Deus e a ordenança de Deus que oriente a nossa vida e que julgue as nossas palavras. Tanto a sua quanto a minha. Ou melhor, primeiro a minha, depois a sua. Mas elas todas serão julgadas. Mas, em tudo e por todos os modos, vos temos feito conhecer isto. Paulo é verdadeiro. Está dizendo: mas de todo jeito. Vocês querendo escutar ou não, querendo entender ou não, querendo saber ou não, nós estamos pregando a verdade. E ela é bíblica e está aqui à disposição de vocês. E eu faço das palavras de Paulo as minhas. A Bíblia foi aberta. O texto foi exposto. Cuidado para que o seu coração não entre na fraude. Antes, aquilo que o Espírito revelou e aquilo que você recebeu do Senhor, seja a ordem que marque a sua jornada. Seja a ordem que marque o seu coração. Multiplique sim a sua visão, a sua percepção, o seu entendimento, que ele possa alcançar diante de você algo muito maior, mas sempre sujeito em tudo a Cristo, tendo recebido pelo Espírito Santo essa mente brilhante que elucida, traz clareza e modifica toda a nossa jornada de vida. Seja bem-vindo. Fuja da fraude. Seja bem-vindo à liberdade de Cristo. Seja bem-vindo ao compromisso da verdadeira fé, do verdadeiro evangelho e do verdadeiro conhecimento, o conhecimento de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que todos aqueles que ouviram essa palavra, no poder do Espírito Santo, possam deixar serem transformados por ela e pela virtude dessa palavra, possam encontrar guarida nos corações, na ação do Teu Espírito transformador, trazendo arrependimento para aqueles, ó Deus, que são fraudulentos e trazendo profunda clareza para aqueles que são envolvidos nas fraudes, dando lugar, ó Deus, a ter um coração pervertido, que desagrada o Senhor e que anda na desobediência. Assim rogamos que o Senhor nos faça forte, nos dê ouvidos para que possamos permanecer sempre conforme o ensino e o mandamento do Senhor. Abre, Deus, as nossas mentes e traz-nos a Tua vida, pois assim oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, nos cubra com Sua graça e nos dê discernimento em toda a jornada da nossa vida. Amém.